Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 1. Vai falar assim para nós. Ouça. De novo, Davi enviou os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balaá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e ali a levaram da casa de Abinadab, na colina de Uzar, e Aió, filho de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aió andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpa, lira, tamborins, chacalhos e símbolos. Versículo número 6. Quando chegaram à era, a era de Nacon, Uzar esticou, Uzar esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzar, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzar. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez de Uzar. Bom, vamos lá. A Bíblia vai dizer que Davi ele foi buscar a Arca de Deus. A Arca de Deus ela estava já um bom tempo fora das mãos do povo de Deus. Ela foi levada para fora. Davi, por sua vez, ele foi buscar a Arca do Senhor, conforme a história nos relata. A Arca de Deus, ela representa a presença de Deus. A presença de Deus. Aonde a Arca de Deus está, a presença de Deus está ali naquela casa. Amém? Então, toda vez que eu falar a Arca de Deus, representa a presença de Deus. Então, naquela época, a Arca de Deus simbolizava a presença de Deus. Então, a cidade onde tinha a Arca de Deus, a presença de Deus se fazia presente naquela cidade, naquele lugar. E não tinha outra forma, irmão. Aonde a presença de Deus se encontrava, tudo dava certo. Tudo caminhava bem. E Davi foi buscar a Arca de Deus, porque ela fazia muitos anos que estava afastado. E ele recebeu a direção do Senhor para buscar a Arca de Deus. E vai falar que dois filhos de Abinadab estavam conduzindo o carroção. Uma carroça nova, com a Arca do Senhor. E vai falar também que o carroção, a carroça, chacoalhou, balançou. Nessa que balançou, parecia que ia tombar a arca de Deus, a presença de Deus. E nessa, Uzar, ele não pensou duas vezes e já colocou a mão sobre a arca, para que ela não venha ao chão. E nesse momento,
ele se esqueceu do princípio. Do princípio. Que só poderia colocar a mão, só poderia conduzir a arca de Deus, à presença de Deus, quem tivesse permissão. Aquele que foi escolhido, separado para tal função. Os sacerdotes e os levitas. Ele não era sacerdote nem levita. Por mais que seu pai era, o seu irmão era, mas ele não era. Ele não era, não podia colocar a mão sobre a arca, mas ele esqueceu. E aqui, irmãos, abrindo um parênteses, o que eu e o que você tem feito com a arca de Deus, ou seja, com a presença de Deus. Naquela época, simbolizava a arca simbolizava a presença de Deus. O sacerdote ele era separado durante um período de um ano inteiro ele era separado. Ele jejuava, fazia sacrifícios, né? Fazia os seus devocionais, buscando a Deus separado. Durante um período de um ano ele era separado. Preparado para quê? Para entrar no Santo do Santo, aonde estava a arca de Deus, ou seja, a presença de Deus, para que ele possa adentrar e ali fazer as petições ao povo, clamar a Deus por misericórdia, em favor do povo, levar os pedidos do povo. Então, o sacerdote ele representava ali um homem de Deus, né? Ele era um intercessor, vamos dizer assim, um intercessor diante do povo para o Senhor, no templo, né? Na tenda do encontro. Então, ali onde se encontrava a arca de Deus, a presença de Deus. Então, era um povo separado. Glória a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo ele pagou o preço de sangue, né? E o véu ele foi rasgado. Aleluias. E hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus. Hoje não se tem mais a arca da aliança, a arca. Não se tem mais uma arca para você chegar até aquela arca ali e você encontrar a presença de Deus naquela arca, naquele símbolo, né? Mas hoje não. Hoje nós temos a presença de Deus viva, aleluias, viva dentro de mim e de você, através do doce e amado Espírito Santo. Então hoje nós temos a presença de Deus dentro de nós. Dentro de nós. E a pergunta é: o que eu e você estamos fazendo com a presença de Deus? Estamos conduzindo a presença de Deus da forma correta? Ou estamos fazendo como usar? Colocou a mão aonde não era para ter colocado. Tomou uma atitude que não era para ter tomado. E com isso, nós corremos um grande risco de a presença de Deus sair da nossa vida e até mesmo a gente venha à morte. Por algumas atitudes, por algumas coisas, sem pensar, quando já pensou, quanto menos esperar já fez. Eu já falei, eu já fui, já coloquei a mão, coloquei o pé, e quando vai ver, morte espiritual, morte física. Foi assim na vida desse rapaz, Uzar. Então, hoje nós temos a presença de Deus dentro da gente, dentro da nossa casa, para que nós possamos ser conduzidos da forma correta, da forma certa. E aqui vai falar, fica uma grande lição para nós, irmãos. O cuidado que nós temos que ter com a presença de Deus, para que nós não venhamos sofrer as consequências, para que a nossa família não venha sofrer as consequências. A arca de Deus ela ficou por um período muito grande na casa de Abinadab, pai de Uzar. E eu acredito que ele sabia sim que não podia tocar na arca, ele sabia, ele tinha conhecimento. Mas muitas das vezes, irmão, a gente toma uma atitude igual Uzar. A gente a precipitação, o achismo. Ah, eu acho, eu penso, talvez, sabe? Então, a precipitação. Nós temos que parar,
respirar e esperar a direção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Continuando aqui a história. Aí aqui, no versículo 9, vai falar assim, ó. Naquele dia, que dia? O dia qual Uzar morreu, quando ele colocou a mão na arca de Deus sem autorização, sem permissão. Então, nesse dia, Davi teve medo. Teve medo. Fala que Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele decidiu, por isso ele desistiu, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gade. A arca do Senhor ficou na casa dele. Dele quem? Obed-edom, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Olha lá, irmão. Aqui vai falar que Davi, quando viu aquela situação daquele moço, que ele não estava fazendo mal, a atitude dele até que era boa, a atitude dele aos olhos de Davi, aos olhos, né? E a nossa atitude parece ser bom, a nossa atitude parece ser correta. Não, mas o que prevalece não é a nossa boa intenção, não é, irmão. O que prevalece é aquilo que o Senhor falou, é o que ele determinou, é a ordem, aquilo que o Senhor colocou para que nós viemos fazer. Tinha o jeito certo, tinha a forma correta, tinha o jeito certo. E Davi, quando viu aquilo ali, aquele moço, perdão, irmãos, o telefone tocou aqui. Então, quando Davi ele viu aquele moço lá, filho de sacerdote, morto, a palavra vai falar que ele teve medo. Ele entrou em pânico. E ele falou assim, pensou ele, será que eu estou fazendo a coisa correta? Como é, se ele, porque Davi era um homem de guerra, tinha muito sangue na mão de Davi, porque ele era guerreiro. Davi era guerreiro. Então ele parou para pensar e falou assim, meu Deus do céu. Ele parou para refletir. Acredito que ali ele fez uma análise da sua vida. Imagino eu que ele parou para pensar e falou assim, eu acho que é melhor, né, vigiar, tomar cuidado para que isso não venha acontecer, porque ele ia levar para a cidade de Davi, ele ia levar para a cidade a qual ele era rei ali, né, na sua casa, na casa ali onde o Senhor preparou para levar a arca, a presença de Deus. Só que, irmãos, Deus, ele faz tudo com propósito. Tudo que Deus faz nas nossas vidas tem um propósito, tem um porquê, tem um porquê, tem um porquê, irmão. Aqui ficou uma grande lição de usar para nós hoje, cuidado com o que você está fazendo com a presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. Você carrega. Aquele que pisou no Santo do Santo, o que você está fazendo em outro lugar? Para onde está levando a presença de Deus? E aqui Davi teve medo, e ele refletiu, e falou, opa, calma aí. E aí ele levou a arca de Deus, a presença de Deus, para a casa de Obed-edom. Obed-edom, por sua vez, acredito eu, que ele estava precisando da presença de Deus. Porque aqui vai falar que quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, ele foi abençoado. Ele e toda a sua casa foi abençoado. Irmão, ele foi abençoado em tudo. Em tudo. E Davi, quando ficou sabendo que ele foi abençoado, irmão, e por aquilo que pareça, a arca do Senhor ficou no período de 3 meses. 3 meses foi o suficiente para a casa de Obed-edom e toda a sua família ser abençoada em tudo. Em tudo. A arca de Deus, a presença de Deus está hoje na minha casa, está na sua casa. E o que nós estamos fazendo com a presença de Deus? A sua vida tem sido abençoada? Você tem visto os frutos da presença de Deus? Ei, é tarde de reflexão, de pensarmos como que nós estamos carregando a presença de Deus. Como? Irmãos, como? Nós temos que carregar a presença de Deus através da obediência,
respeito, direção de Deus, direção dos nossos líderes. Você tem um líder? Respeite o seu líder. Respeite o seu líder espiritual. É o seu pai na fé? Respeita ele, porque a unção está sobre a sua cabeça. A unção que está sobre a cabeça do seu líder vai vir sobre a sua cabeça. Agora, se você for desobediente, querer fazer do seu jeito, então é momento de pensar como que nós estamos conduzindo a presença de Deus. De que forma nós estamos conduzindo? E aqui vai falar que Obed-edom ele foi abençoado. Você precisa de uma bênção? Você quer que a sua casa seja abençoada? Chame. Se você não tem a arca de Deus ainda na sua casa, chama. Como que eu vou chamar, irmão Valdo? A presença de Deus, a arca de Deus na minha casa. Você entrar no seu quarto, aí vai falar lá, entra no seu quarto, no secreto, fecha a porta, e aí você começa a falar com o Pai, com o nosso Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí você vai chamar a presença de Deus. Senhor, pode entrar na minha casa. Entra na minha casa, Senhor, muda a minha história, muda a história da minha família, meu casamento, meu trabalho. Sabe? Desconstrói, faz uma metamorfose nos pensamentos, nas atitudes, muda. Porque a partir de hoje eu quero que a presença de Deus, essa arca, que hoje é real, é viva dentro de mim, de você. Então nós vamos clamar a presença de Deus. E você que já tem a presença de Deus dentro da sua casa, você, a partir de hoje, nós possamos, com mais temor, tremor, respeito, reverência, né, carregar a presença de Deus. Aonde nós formos, aonde nossos pés for, a arca de Deus, a presença de Deus está conosco. Então tem uma pessoa sofrendo, a presença de Deus vai, através das nossas vidas, invadir essa pessoa, essa casa, esse lar. E aqui vai falar que Obed-edom foi abençoado em tudo, em tudo. E aí Davi, quando ficou sabendo disso, ele vai falar aqui, versículo 12. E disse ao rei Davi, então levaram a informação. Rei, sabe a arca que você deixou na casa de Obed-edom? Ele foi abençoado em tudo, a sua casa foi abençoada em tudo. Toda a sua casa foi abençoada. Aí Davi falou assim, opa, esse é o momento de ir buscar a arca. E aqui vai falar que ele foi buscar. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possuía, por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Olha lá. Viu? Versículo 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam, agora tem percebe agora que tem o momento certo, tem a direção certa, de que forma que devemos carregar a arca de Deus. Olha só, irmão. Bom, os tempos não mudou. Os tempos não mudou. O mesmo Deus dos antepassados, o mesmo Deus de hoje é para sempre. Ele é imutável, ele não muda. Olha só, irmão. E aqui vai falar assim, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos e eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestido de colete sacerdotal, de linho, foi dançando com toda a sua força perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a sua esposa Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela desprezou em seu coração. Então Davi agora ele foi buscar a arca do Senhor novamente, só que agora ele foi com reverência,
ele foi fazendo sacrifícios ao Senhor, glorificando, louvando a Deus, né, fazendo sacrifício, né, colocou o colete sacerdotal, né, sobre ele, então ele foi com as vestes limpas, nós temos que estar com vestes limpas para carregar a presença de Deus, ou seja, sem pecado, sem mágoa, sem rancor, temos que liberar perdão e também sermos perdoados. Então, se a gente tem algo dentro da gente que está impedindo a gente carregar a presença de Deus, são essas coisas. Uma vez que você perdoou, está perdoado. Uma vez que você falou sim, eu te perdoo, você pode até lembrar das coisas, mas isso não pode mais causar dor sobre a sua vida. Não pode causar dor. E nós temos que estar sempre ocupados, irmão. Porque a palavra já diz que mente vazia é oficina do diabo. E aqui Mical, ela estava, né, sem o que fazer. Porque ela estava na janela, observando o rei. Enquanto o rei e o povo estava dançando, glorificando, alegre, porque a arca, a presença de Deus, estava voltando para a terra deles. Mical vai falar que Mical ficou em casa lá, olhando pela janela o que estava acontecendo. E vai falar que ela desprezou. Ela desprezou o rei Davi. Irmãos, mas a palavra é muito mais profunda do que isso. Quando Mical ela despreza Davi, ela não está desprezando o esposo, o marido, o pai de seus filhos, né? Que haveria de ter filhos. Mas quando ela despreza Davi, ela está desprezando o Senhor. Aleluia. Irmãos, não despreze um homem de Deus, não despreze uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é escolhido, separado. Tem certeza? Honra ele, honra ela, honra. Não é porque é seu esposo, não é porque é sua esposa que nós temos que tratar de qualquer forma, de qualquer jeito. Quanto mais servir um Deus todo-poderoso, que tudo pode. Tudo pode. Nós estamos vivos, o fôlego da vida é dele, ele que nos deu. Ele que nos deu o fôlego da vida. E aqui, quando Mical despreza Davi, ela está desprezando a Deus, porque tudo que Davi estava fazendo aqui era para Deus. Era para Deus. E aqui vai falar que a triste história de Mical podia ter sido diferente. Poderia ser diferente. Olha só. Eles trouxeram a arca do Senhor, versículo 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a arca e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer o holocausto e o seu sacrifício, perdão, irmão, o telefone está tocando hoje. Glória a Deus. 18. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor, dos exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmara e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Olha só. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Olha só, o versículo 20. Voltando Davi para casa, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto em frente às escravas de seus servos, como um homem vulgar. Falta de respeito, irmão. Ela não sabia quem era o marido dela. Se sabia, ela fez igual Uzar. Ela tomou atitude sem pensar nas consequências. Uzar colocou a mão onde não ia colocar, morreu. Mical desprezou a presença de Deus. E aqui vai falar que foi terrível, irmão. Foi terrível. E aqui vai falar aqui, ó, versículo 21. Mas Davi disse a Mical, foi perante, olha lá, irmão, foi perante o Senhor
que eu dancei perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. Perante o Senhor eu celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos seus próprios olhos. Olha só, irmão. Então ele falou assim: para o Senhor eu faço qualquer coisa. Para o Senhor eu sou rei, ele me colocou como rei. Mas para o Senhor eu rasgo minhas vestes, eu choro, eu faço o que for preciso. Para o Senhor eu faço qualquer coisa. Olha só, irmão. Reverência, obediência, amor, gratidão. Davi sabia quem era ele em Deus. Davi sabia quem era ele em Deus. Olha só, irmão. E aqui vai falar, mas, olha lá, Davi continua falando para ela: por causa do teu desprezo, não comigo, mas com o Senhor, por causa do que você falou, de você não reconhecer a unção que estava sobre a minha vida, olha o que vai acontecer. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Olha só, irmão. Versículo 23. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. Cuidado, irmão, com as palavras que saem da nossa boca, da sua boca, da minha boca, da nossa boca. Cuidado, irmão. Uma vez que uma palavra sair, ela não tem como mais voltar. Não tem, irmão. Falou, tá falado. Tá feito o estrago. Vai dizer que a palavra vai dizer que a boca ela tem poder para a vida e para a morte. Então, nós temos que tomar cuidado na hora da ira, na hora da raiva, na hora dos ciúmes, porque eu acredito que pela história ela estava com ciúmes. Se ela tivesse com a mente ocupada ou junto com eles, glorificando, exaltando, fazendo sacrifício ao Senhor, isso não teria acontecido, porque ela estaria junto com o povo, estaria junto no propósito. Estava fora do propósito. Estava fora do propósito. E aqui vai falar que ela ficou com ciúmes porque o rei estava dançando. O rei estava dançando para o Senhor, adorando a Deus, e ela achando que ele estava dançando para as escravas, como se Davi precisasse disso. Davi era o rei e não precisava disso. Mas ela não entendeu o propósito, o chamado de Deus na vida de Davi. Na verdade, Mical estava com algumas coisas do passado, do pai dela, sabe? Raízes. Cuidado. Libera isso em nome de Jesus. Seja feliz. Seja feliz, libera. Aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Aceite o perdão de Deus que veio até você no nome de Jesus. E aqui vai falar assim que ela, até a sua morte, ela não teve filho. E naquela época a mulher sem filho, meu Deus do céu, era terrível, irmão. Sem um herdeiro do rei, era terrível, irmão. Olha lá, não teve filho. 27, versículo 27. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. Jamais teve filho. Irmãos, o que eu aprendo com tudo isso, com essa história? Segundo Samuel, capítulo 6, do 1 ao 23. Bom, eu aprendo que nós temos que ter reverência ao nosso Deus, tem a forma certa de adorar, tem a forma certa de buscar. Nós temos que obedecer, sim, os nossos líderes espirituais, constituídos por Deus, tá? Constituído por Deus. Nós temos que respeitar a unção que está sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. E nós temos que tomar cuidado aonde nós estamos colocando nossos pés, as nossas mãos, ou aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que fazer igual Obed-Edom. 3 meses na casa dele, a arca abençoou toda a sua vida, toda a sua família. Foi abençoado em que, irmão Valdo? Em tudo. Em tudo. Quer que a sua vida seja abençoada em tudo, em todas as áreas? Permita que a presença de Deus permaneça na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus projetos, no seu sonho. Coloque a presença de Deus em tudo. Busque a presença de Deus em todas as áreas da nossa vida, para que a nossa vida ela venha a ser abençoada em tudo. Hoje nós não precisamos mais de um símbolo de uma arca,
para ter a presença de Deus. Hoje nós temos, eu e você, temos livre acesso à presença de Deus. Através de quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, deu a vida por mim e por você. O véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso. Só que nós temos que tomar cuidado de que forma que nós estamos entrando na presença de Deus, para que não venha trazer nenhum mal sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Para que tudo vá bem em nossas vidas, nós temos que permitir a presença de Deus. E assim a gente permitir, permita hoje, fala, Senhor, pode entrar na minha casa, pode entrar na minha vida. Eu aceito essa presença de Deus. Faça morada em mim, faça morada na minha casa. Muda o meu falar, o meu pensar, o meu ouvir, o meu ver. Muda o meu coração. Muda. Assim como o Senhor mudou a vida de Obed-Edom, muda a minha também. Essa é a oração. E é o que eu clamo ao Senhor para a minha vida, que o Senhor venha todos os dias mudar aquilo que precisa mudar. E o que eu peço a Deus que faça assim na sua vida também, no dia de hoje. Que o Senhor venha mudar a sua história, os seus projetos, o seu sonho. Que o Senhor venha com a sua misericórdia, com o seu amor sobre as nossas vidas. E venha colocar tudo em ordem, aquilo que precisa colocar. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre a sua cabeça, a sua casa, a paz que excede todo o entendimento. Fica com essa palavra, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe poderosamente, não somente hoje, mas para todo sempre. Um forte abraço, até a próxima. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.